Realmente me sinto em casa. Há muitos anos que eu não compareço aqui por vários motivos. O último deles foi a pandemia, mas tudo volta, né? Estamos aí de volta. E agradeço de coração o convite, é uma alegria de verdade poder estar aqui. E esse tema, escolhido com carinho, ele está no nosso dia a dia, né? A todo tempo estamos aí lidando com essa situação da morte, que tanto nos assusta. Todos nós, em algum momento, já nos deparamos, claro, não nessa encarnação, mas com de alguém próximo, mas em outras encarnações também já vivenciamos a morte do corpo. Esse estudo aqui, esse bate-papo, ele é baseado no capítulo 2 da obra O Céu e o Inferno. Se alguém aqui ainda não teve a curiosidade de ler essa obra, leiam essa obra. Ela é uma das obras de mais tranquilidade na leitura. Outras de Kardec são mais complicadas. O Céu e o Inferno não é uma obra tranquila para ler. Então, com base aí no capítulo 2 do Céu e o Inferno de Allan Kardec, nós vamos tratar esse tema que muitas vezes não, né? Se não, a maioria delas nos assusta. Quem aqui não teme a morte, se não de si, mas de alguém próximo? Se alguém aqui falar, né, legal, está no caminho certo, né? Mas a maioria, nós ainda tememos muito a morte, principalmente daqueles que nós amamos. Mas por que nós tememos a morte? Se nós, como espíritas, sabemos ou buscamos saber que já vivenciamos outras experiências, centenas delas, talvez milhares delas, repetidas vezes na carne, já encarnamos e desencarnamos N vezes, já trazemos essa experiência intuitiva da morte. Mas por que a gente ainda teme? Por que a gente ainda se desespera com a morte? Então Kardec está meio embaçado, impressão minha. Tá bom, né? Então Kardec ele faz alguns apontamentos muito pertinentes sobre a morte. O homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde o selvagem tem o sentimento inato do futuro. Esse é um ponto. A gente nasce com a sensação do futuro, de que há uma continuidade, mas não sabemos do que se trata, nos detalhes. Hoje sabemos, estudando o Espiritismo, mas até meados do século XIX não tínhamos essa ideia, nós pelo menos no mundo ocidental. A crença da imortalidade é intuitiva. O que é intuição? Kardec descreve o que é intuição. A intuição é um conhecimento nosso. Eu recebi a intuição do Espírito. Não, isso é inspiração. A intuição é nossa. É um conhecimento que nós trazemos. É a nossa bagagem. Então, intuitivamente, nós sabemos que a vida não acaba. Lá no fundo, nós temos essa noção.
já vivenciamos essas experiências inúmeras vezes. Mas ao encarnar, esquecemos de tudo, começamos uma vida do zero, zerado, HD formatado, e vamos recebendo novos ensinamentos, às vezes nem tão novos, repetidas ideias equivocadas sobre a morte, crenças milenares, que muitas vezes deturpam ou deturparam a morte, até a chegada do Espiritismo. A maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Mesmo sabendo, mesmo tendo essa intuição, essa sensação de que a vida não acaba, por que a gente teme a morte? Primeiro ponto que Kardec coloca e destaca: a sabedoria divina. Este temor é o efeito da sabedoria da providência. Leia-se sabedoria divina ali. E uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os viventes. Então nós precisamos desse instinto de preservação para nos mantermos vivos aqui encarnados, para que as nossas experiências se concretizem e a nossa caminhada aconteça de uma forma mais produtiva. Porque senão, no primeiro problema que eu tiver, não quero mais brincar, vou lá e não tenho mais vontade de viver. É importante, eu grifei ali o instinto de conservação, porque para a gente entender esse item 2, a gente precisa ir lá no capítulo do instinto, né, da Gênese, onde Kardec aborda a questão instintiva dos seres. E ele coloca que o instinto é a sabedoria divina agindo no ser que não tem autonomia. Na ausência dessa autonomia, Deus age pelo instinto. Olhem os animais. Como que um filhotinho de João de Barro aprendeu a construir a casinha do João de Barro? Ele não viu o pai dele construindo. Ele não viu ninguém fazendo. Mas a sabedoria divina está agindo naquele ser. E ele instintivamente constrói daquela forma. Exatamente sempre da mesma forma. Aquela espécie sempre vai agir daquela forma. E assim nós temos todas as outras. E para nós, seres humanos, não é diferente. Na ausência de uma autonomia, Deus age com a sua sabedoria para que preservemos a nossa vida de encarnado com esse instinto de conservação. Então, o primeiro ponto é o instinto de conservação. Eu quero permanecer vivo. Eu desejo permanecer vivo. E isso acontece. Vez ou outra tomamos alguns sustos na vida que a gente vê passar o raspão assim, né?
passou raspando. Ou às vezes alguém brinca com a gente, uma brincadeira sem graça, que também faz, né, a vida passar raspando. E aí a gente entra em pânico. Aconteceu comigo mês passado. Uma brincadeira sem graça, uma pessoa apontou uma arma na minha cara para brincar. Eu entrei em pânico. Sou espírita, conheço, estudo, eu fiquei em pânico. Tinha uma arma apontada na minha cara e a pessoa gargalhando, porque ela estava se divertindo com o meu pânico. Passou. Mas naquele momento eu senti a vida passar assim, por um triz. O instinto de conservação fez com que eu temesse aquele momento. Fez com que eu sentisse medo de morrer. E eu senti realmente medo de morrer naquele momento. Porque eu achei que era de verdade. Nunca brinquei assim com ninguém. Se não morrer pela bala, morre do coração. Ele é necessário quando não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. O instinto de conservação vai agir sobre nós de forma necessária enquanto nós não estivermos suficientemente esclarecidos sobre as condições da vida futura. Estamos num processo de esclarecimento, estamos construindo o nosso conhecimento espírita, estamos estudando, aprendendo, lendo, vivenciando, adquirindo experiência, mas ainda não somos suficientemente esclarecidos, ainda não concretizamos, ainda não estamos certos 100% disso, das condições da vida futura. Então, nesse momento, o instinto de conservação vai agir. Como contrapeso, que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então nós sabemos que a experiência na carne ela é a melhor oportunidade que o espírito pode ter para aprender, para crescer. Foi tão difícil programar a nossa encarnação, tão difícil, organizar tudo, os familiares, os amigos, as condições, para na primeira dificuldade eu falar, não quero mais brincar, não gosto, cansei, quero voltar. Não, foi tão difícil trazer você para cá, vai ter que ir até o fim. Vamos até o fim. É esse o instinto de conservação. Você vai até o fim. Eu quero preservar a minha vida. Porque essa oportunidade, ela é muito importante para mim. Assim é que nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança. E, finalmente, uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Eu não sei, mas estudando o Espiritismo, parece que essa certeza começa a aparecer. Essa certeza da vida futura, ela começa a raiar no horizonte. Quanto mais nós estudamos o Espiritismo, quanto mais nós aprofundamos o nosso conhecimento, quanto mais nós nos esforçamos nesse caminho da compreensão da vida futura, maior é a certeza dessa vida futura. Mas ainda, com esse
secreto apego à vida corporal. Eu ainda tenho um apego à minha vida corporal. Eu sei da vida futura, mas eu ainda gosto muito da minha vida corporal. A vida corporal, ela é a vida da certeza. É uma questão do abstrato para o concreto. Eu estou aqui no concreto, onde os meus sentidos me mostram tudo, buscando compreender o abstrato. Quem que vai falar mais alto para nós? Aquilo que é concreto. Por isso que é difícil vislumbrar a vida do Espírito estando encarnado. Mas uma vez fazendo aqui essa lição, por ser mais difícil, melhora o resultado. Por isso que estamos aqui. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura do Espírito, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda um fim calmo, resignado e serenamente. Ele está consciente do que ele precisava fazer. E está certo que fez. É só esperar. Mas isso nós estamos falando de uma situação onde a pessoa realmente fez, realmente trabalhou, realmente conquistou. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Conforme nós vamos construindo essa certeza, nós vamos enxergando com outros olhos a vida material. Muita coisa fazemos diferente por termos começado esse trabalho de compreensão da vida futura do Espírito. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente. Eu me preocupo com o futuro sem desprezar o presente. Não é só porque eu tenho a certeza da vida espiritual que eu vou negligenciar a minha vida corporal, a minha vida do presente, porque ela ainda é importante. Se estamos aqui é porque é importante que estejamos aqui, até que Deus nos chame ao retorno. Nós não sabemos como é esse momento, nós não temos essa noção. Só Deus sabe o momento certo. Haja vista aí tantas pessoas desenganadas e voltam a viver normalmente. Não sabemos. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. É muito importante isso que ele está colocando aqui, né? A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, os familiares. Hoje talvez eu possa falar com certeza, eu tenho essa certeza. Todos nós teremos em algum momento
quando a gente fala em certeza, é porque não há dúvida. Eu vou reencontrar as pessoas amadas. Isso me traz segurança, me traz tranquilidade. Não perder um só fruto do seu trabalho. Eu sei que todo o esforço que eu faço aqui não é em vão, comparado com aquele que acredita o fim de tudo com a morte. Ele se coloca em dúvida. Por que eu vou me esforçar se tudo acaba com a morte? Para nós não. Eu sei que cada esforço, cada lágrima, cada suor, cada aprendizado, cada estudo que eu tenho, que eu faço, que eu interiorizo, é meu para a eternidade. Então eu não preciso me preocupar com esforços em vão. Pelo contrário, isso me traz mais segurança em relação à vida. E aqui eu coloquei esse ponto aqui, né, que está lá no livro: solidariedade entre vivos e mortos. O que é essa solidariedade entre vivos e mortos? Nós nos ajudamos mutuamente. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, sempre, nos inspirando, nos dando coragem, compreendendo os nossos tropeços, quedas, nos dão a mão, levantamos, andamos, caímos, levantamos, andamos, caímos, erramos, acertamos, erramos, acertamos, erramos, acertamos. Eles estão do nosso lado. E quando eu tenho essa certeza de que tem alguém do meu lado, isso também me traz segurança para mim. E isso é um fato. É um fato. Para libertar-se do temor da morte, é mistério poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. É aqui, nós estamos no concreto, tentando descobrir o abstrato. É um exercício que demanda esforço, compreensão, interpretação, estudo, principalmente o estudo. Por qual outra maneira que eu ia compreender o mundo espiritual se eu não consigo vê-lo, tocá-lo, senti-lo, senão pela forma abstrata da intelectualidade, que é o que o Espiritismo faz com nós aqui. Os Espíritos vieram assim, dessa maneira, pela via da intelectualidade, trazendo conhecimento, informação, que exigiu de Kardec interpretação, discernimento. Fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Olha lá, estamos na matéria que nos prende, que nos dá a certeza pelos sentidos. Estou vendo aqui. Meu sentido da visão permite que eu os veja. Da audição, que eu escute. Então tudo isso vai me trazendo o quê? Certeza para as coisas. E quando se
trata do mundo espiritual que eu não vejo, que eu não escuto, que não dá para conversar com o espírito por aí? Como que faz? Eu preciso deixar esses sentidos de lado e buscar penetrar o mundo espiritual pelo campo abstrato. É um exercício difícil, porque a matéria nos prende. Os sentidos, eles gritam de um lado, aqui, mas você quer ir para lá, pelo pensamento. Ele fala em desenvolvimento. Uma prática. Todos nós podemos. Todos nós temos essa aptidão. Basta exercitarmos. Então é um exercício. A vitória em cima do temor da morte é um exercício que todos nós podemos praticar. Obviamente que não amanhã conseguiremos. É um processo complexo, difícil, que exige persistência. Mas é para isso que nós estamos aqui. No espiritismo, no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre o espiritual. Quanto mais nós conseguirmos desprendermos da vida material em função da vida espiritual, maior é o passo que estamos dando no nosso progresso. Esse é um dos pontos-chave. Esse desprendimento. É como se estivéssemos viciados aos sentidos e não conseguimos viver sem eles. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida de além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Apesar de já termos vivenciado essa experiência inúmeras vezes, da nossa alma ter esse conhecimento inato, intuitivo, nós ainda temos dificuldade, dessa dissociação entre matéria e espírito. Ainda que hoje já estamos a caminho dessa compreensão. Mas há quem nem perto chegou. Aí o medo da morte se faz muito maior. Aniquilado aquele, tudo significa a figura perdido, desesperador. Aniquilado quem? O corpo. Por quê? Porque é pelo corpo que eu me identifico com as certezas. Pelos sentidos eu tenho a certeza. Morto o corpo, morre a certeza. Morre a certeza, vem o desespero. Se ao contrário concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, que é o ser real, Quem que é eterno? A alma. E o corpo? Perecido, prazo de validade. Vai acabar. Então, para que nós vamos dar mais atenção? Bom, na teoria, deveríamos dar mais para o espírito, mas não é assim que acontece na prática. Mas já estamos tentando compreender como que tudo funciona, para então começarmos a
os passos, né? Os passos aí de mudança. Mas na alma, fonte da vida, ser real a todo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Olha que interessante, ele está falando que a gente alimenta tanto o corpo, mas é pelo corpo que a gente sente mais a dor e o sofrimento. E é mais pelo Espírito que nós vivenciamos a plenitude. Parece que estamos cegos quando encarnados. Apesar dos sentidos nos darem a certeza. Mas a certeza do quê? Da matéria. E não do Espírito. Então nós estamos aprisionados a essa certeza nos dada pelos sentidos. Eles nos enganam. Apesar de nos dar certeza. Olha, parece uma contradição. Muito profundo isso. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Eu tenho medo do quê? O que me dá medo? O que eu não conheço. E quando eu conheço e tenho certeza do que se trata, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro diante daquilo que eu conheço e sei do que se trata. A vida material eu conheço. Estou vivendo agora. Sei do que se trata. Mas e a vida espiritual? Eu não sei. Morreu o corpo, morre a certeza. Morre a certeza, vem o medo. Vou começar de novo aqui. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Receio da destruição total. Se eu não entendo e não compreendo que a vida continua, obviamente que a morte é o ponto final. Imagina o desespero. Estamos vivendo todos, nos amando, convivendo, familiares, amigos, trabalho, me esforçando para daqui a pouco acabar tudo. Nossa, é desesperador mesmo. É desesperador. Principalmente quando a morte vem de um familiar querido e não comigo. É desesperador imaginar que todo aquele amor que nós construímos, todas aquelas experiências foram em vão, porque acabou tudo. É realmente desesperador. E essa ideia ela está embutida em nós há séculos. Há séculos, milênios. Agora estamos abrindo os olhos à nova realidade da vida espiritual, por conta da codificação, que nos trazem detalhes como tudo funciona, principalmente essa obra O Céu e o Inferno, que a segunda parte trata-se de depoimentos de espíritos, inclusive tem o capítulo do passamento. Como que os espíritos enfrentaram o momento da morte? Fica mais uma vez a recomendação. Leiam essa obra. É gostosa de ler. É tranquila. E é muito, muito importante para consolidarmos esse entendimento, porque ela é baseada em relatos. A segunda parte é toda em relatos de espíritos, as experiências que eles tiveram, de cada um, como que desencarnou, como que enfrentou, o que
que aconteceu, qual foi a sensação, por que ele ficou feliz, por que ele ficou triste. E aqui nós temos a segurança da codificação. Nós não estamos tratando da opinião particular de um espírito de romance. Nós estamos tratando da codificação, da base, do tronco, da sustentação, onde tudo começou com segurança. Igualmente estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Conforme a nossa certeza em relação à vida espiritual vai aumentando, o medo vai diminuindo. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Então foi preciso um momento exato da humanidade para nós trabalharmos essas questões. Tanto é que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, em uma das mensagens do Espírito de verdade, ele diz que havia um planejamento para isso. Havia um planejamento para o retorno do Consolador prometido. E ele veio no momento certo da humanidade. A vida futura é-lhes uma ideia vaga. Antes, uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam: se todavia assim não for, e se não for? E aí? A gente está com a certeza, mais uma vez a gente volta para a certeza do corpo, que os sentidos nos dão. Mas aquilo que é abstrato, e se não for? E se nós estamos aqui perdendo tempo? Já pararam para pensar nisso? Nossa, o cara vem aqui fazer palestra e leva todo mundo desanimado para casa. Não, mas a reflexão é importante. A reflexão é importante, tanto é que ela está aqui, né? Ela está na obra, né? O presente é positivo. Isso aqui que nós estamos vivendo é certo, é um fato, todo mundo está vendo, ouvindo, tocando, percebendo de qualquer outra forma, se não pela visão, pela audição, mas pelo tato. De alguma forma, nós estamos percebendo o ambiente, pelo olfato, nós estamos percebendo o ambiente. O presente é positivo. Ocupamos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. E depois acrescenta definitivamente o que é a alma: um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. A gente nem sabe o que é a alma, como que eu vou ficar pensando na alma? Como se sente? Vê, percebe? Aqui eu sei que a luz vem, entra no meu olho, o som bate no meu ouvido, tal, eu sinto o tato, o nervo, o olfato, o paladar. E a alma, que não tem corpo, que não tem ouvido, que não tem olho, que não tem boca, que não tem... Ah, mas o espírito... Gente, a alma, o espírito não tem órgão, pelo amor de Deus, tá? Não tem órgão. Quem tem órgão é corpo. Ah, mas como que o espírito vê? Então, a gente tem que estudar outras obras da codificação, como por exemplo lá na Gênese, do perispírito, do fluido, para entender como que o fluido age, as propriedades dos fluidos,
porque o nosso perispírito é composto por fluido, para a gente entender como que é a vida do espírito, como que ele vê, como que ele percebe, como que ele sente, pelo perispírito, pelo fluido do perispírito. É uma relação entre fluidos. Ah, mas eu vou aprofundar, eu tenho que ir lá estudar no outro livro. Estou só fazendo um parênteses aqui. É que a alma não nos parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Mas por isso que é difícil. Por isso que é complicado da gente ter essa certeza. E é por isso que a gente tem esse medo. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais os seus olhos, as qualidades pelas quais se lhe fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. Então eu prefiro dar atenção àquilo que eu vejo, toco, sinto, do que ficar pensando em algo que eu não tenho nem ideia do que é, que é extremamente abstrato, que eu nem sei de fato se é isso mesmo. Estou falando do pensamento das pessoas que buscam por esse positivismo, esse positivismo. Eu prefiro aqui. Mas por outro lado, vem a insegurança, porque o aqui tem um fim e lá não tem. E se tem um fim, e eu não sei que fim é esse, no fim me dá medo. Então no fim eu tenho medo. É considerável o número dos dominados por este pensamento. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura. Então, mesmo aqueles que creem na vida futura, ainda tem o quê? Uma causa de medo na morte. É a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Que ensino é esse? Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Antes do Espiritismo, o que a gente tinha de consolação? Qual o título do livro? Ou é o céu, ou é o inferno. Às vezes o purgatório. Era isso, Quantos séculos nós reencarnamos e desencarnamos e reencarnamos aprendendo isso na infância? Não, a vida continua. Fica tranquilo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Acho que piorou, Acho que piora, Porque se a minha mãe, que é uma santa, vai para o céu e eu nem tanto, vou para o inferno, não sei o que é pior. E nunca mais vamos nos ver, porque é isso. Ela sofre lá e eu sofro aqui. Mais uma causa do medo da morte. Minha mãe está no céu, coitada, nunca mais vai poder me ver. E eu estou no inferno, nunca mais vou poder ver. Construímos um amor, construímos uma relação para nada, para nunca mais nos vermos. Então esse é um outro fator, De um lado, contorções de condenados a espiarem torturas e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera e passageira. No capítulo do inferno,
Tem um capítulo que chama Inferno, tá? Do livro, que ele descreve o inferno, que os historiadores e religiosos descrevem o inferno. É desesperador de ler. Não de acreditar, tá? De ler. Porque a gente não vai acreditar nisso. Porque isso é um mito, uma fábula. O inferno é uma fábula. Mas ele descreve. E aí, se eu sei que eu não levei uma vida regrada, uma certeza na vida eu tenho: vou para o inferno. Essa certeza eu tenho. E sabendo o que acontece no inferno, como que eu não vou ter minha morte? Como que a minha mãe não vai ter minha morte? Sabendo de tudo que eu fiz e para onde que eu vou? De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório, não estamos nem falando do purgatório, tá? Aguardam a sua libertação por meio da boa vontade dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredir. Então, se eu for para o purgatório, eu ainda vou ter uma crise de ansiedade, eu vou ter que ficar esperando alguém orar por mim. E se ninguém orar por mim, eu fico lá, vai saber até quando. Piorou, eu acho. Porque eu não posso nem fazer nada por mim mesmo. Tem que esperar alguém fazer. Alguém ir lá e rezar uma missa para minha alma ir para o céu. Sei lá. Então, é um outro fator de medo. É um medo inconsciente. A gente não fica analisando isso, mas é inconsciente isso. E a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade a beatitude contemplativa, são aquelas almas boas que vão para o céu. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos. Por isso que não é fácil, gente. Por isso que não é fácil não temer a morte. Mas também não é impossível. Agora que nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita, que só depende de nós compreendê-la para então termos a certeza da vida futura e com isso diminuirmos o medo da morte. Vou começar de novo aqui, que eu paro no meio da frase. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos. O que não quer dizer que isto não suceda à medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. É um progresso, é um processo. É um processo e um progresso. Então as coisas caminham ao seu tempo, ao seu momento. Nós vamos construindo essa ideia de acordo com o nosso esforço, proporcional ao nosso esforço. Quanto mais nos esforçarmos, obviamente, mais rápido isso acontece. Mas não é do dia para a noite, né? Isso acontece porque nós temos que mudar toda uma estrutura de crença de centenas e centenas, né, de anos, milhares de anos, sei lá quanto tempo, né, para construir por cima uma outra ideia. Então nós temos que desconstruir aquela crença antiga e sobrepor a construção dessa crença nova, dessa fé, desse entendimento, dessa compreensão que a doutrina espírita nos traz. Ademais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, estranhas aos vivos.
A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Nossa, ficou pior ainda agora, porque se a gente sabe que o Espírito se comunica pelo pensamento, vem a igreja e fala: não se comunica. Morreu, está vivo, cada um na sua, pronto. Fica pior. Piorou. Porque quando eu lembro daquela pessoa amada, eu sei que é uma lembrança em vão. Mas com o Espiritismo não. Quando eu lembro, eu sei que aquele ente querido está recebendo a minha lembrança com carinho. Aquela lembrança está alimentando aquele sentimento. E ele também. Quando ele lembra de mim, me alimenta. Eu lembro dele. E a gente se alimenta. E por mais que seja algo mínimo, é importante. É importante para nós. É importante para eles. Nos traz mais tranquilidade em relação à morte do ente querido. Um pouco mais. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Então, se você quiser encontrar alguém que está no inferno, a única saída é ir para o inferno também. Do resto, não tem outra saída, né? Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativas beatitudes. Deve ser um marasmo. Tudo isso interpõe entre os mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna a separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofram os entes caros, antes que vê-los partir ainda mesmo que para o céu. Eu prefiro ele aqui comigo do que vê-lo ir para o céu, onde eu nunca mais poderei vê-lo, porque eu sei que eu vou para o inferno. Então, é uma coisa que causa pânico mesmo, né? E a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos, que para lá não foram? Não! Nenhuma situação aqui traz tranquilidade e consolação. Só traz o quê? Pânico, medo. Só. Né? Então, em suma, a gente finaliza aqui, né? Que o temor da morte, ele, primeiramente, de uma forma natural, é efeito da sabedoria divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres, até que a gente conquiste a autonomia da certeza da vida futura. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual, pegando-se as aparências, se apega às coisas. Também, se dá pela noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Dificuldade em vislumbrar as benesses da vida do espírito, apego aos prazeres materiais, positivismo da vida material, convincente pelos sentidos, a crença nas penas eternas, não só nas penas, nas glórias eternas do céu. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare sempre, nos dê muita força, muito carinho, muita paz no coração, muita determinação para as dificuldades, muita resignação, muita sabedoria para lidarmos com os nossos problemas. Acima de tudo, nos dê a fé, a esperança e a alegria
da vida futura que teremos um dia com os nossos queridos que já foram. Muita paz a todos. Obrigado.